Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui para mais um lançamento de livro da Páginas Editora. É uma grande alegria receber todos e todas vocês. Daqui a pouquinho vamos bater um papo com a Letícia Lemos, a Rosângela Marquesi, Diana Pasquim e Nájila Oliveira, que são as organizadoras desse livro Conversaiando, Mulheres das Letras, que é da Páginas Editora e tem ilustrações do Lucas Piaczewski, que é um livro incrível, um livro muito bom. Eu fiz a leitura dele hoje pela manhã, um livro riquíssimo no que diz sentido ao que a gente pode conhecer das mulheres, que muitas vezes, né, nós não temos conhecimento em função do que até é dito aqui, eu concordo, né, nós temos aí um meio literário ainda muito machista, ainda muito presente as figuras masculinas, e temos mulheres incríveis, mulheres desbravadoras, mulheres que deram início a movimentos literários, mulheres que fazem a diferença não só na literatura, mas onde estão. Então, boa noite, Leida, boa noite, Diana, que já chegou aí, boa noite ao Lucas, que está aí também, que é quem ilustrou o livro, que ficou belíssimo, Lucas. Belíssimo, belíssimo mesmo. Você retratou muito bem cada uma dessas figuras aqui que são homenageadas. Está aqui a Cecília Meirelles. Belíssima ilustração, né? O projeto gráfico do livro ficou muito bonito. Os textos são riquíssimos. São textos importantes para a gente ter conhecimento de mulheres que muitas vezes são deixadas, de certa forma, silenciadas, né? E nós não podemos deixar isso acontecer. Há mulheres que desbravam em todas as áreas, na literatura, né, na medicina, na ciência, e aqui são mulheres homenageadas por outras mulheres. Um livro que vale muito a pena a leitura, né? Como eu disse, eu li hoje pela manhã, e daqui a pouquinho eu vou começar esse bate-papo aqui, vou chamar a Diana para conversar com a gente, né, que já está presente aqui, para falar um pouquinho de como que surgiu a ideia do livro, né, de como que surgiu a ideia de homenagear essas mulheres que estão aqui. São 14 mulheres homenageadas. De todas essas aqui, 6 eu não conhecia. Eu não conhecia mesmo, não tinha ouvido falar, e foi assim muito bom ter conhecido, importante. E das outras 8 eu já conhecia, né? Então, muito bom mesmo, vale a pena. E quero agradecer desde já a presença de cada um de vocês aqui, de cada uma de vocês, né, para essa live de lançamento do livro Conversaiando com Mulheres das Letras, que é a organização da Rosângela Marquesi, Letícia Lemos, Diana Pasquim. E vamos conversar também com a Nájila Oliveira, que tem também um texto aqui que homenageia a Conceição Evaristo. Texto belíssimo, por sinal, como todos os demais aqui, como eu disse. Então, quero agradecer a presença de todos e de todas. Eu vou convidar aqui já, para a gente começar, eu vou convidar a Diana, Diana Pasquim, uma das organizadoras desse livro, que está belíssimo. Olá, Diana. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, que satisfação estar aqui, chegarmos a essa noite maravilhosa, tão aguardada por todas as mulheres. Sim. E, Diana, estava dizendo que eu li o livro hoje pela manhã, chegou ontem lá na editora, eu trouxe, li hoje de manhã. Livro uma leitura necessária. Das 14 mulheres que vocês homenageiam, 6 eu não conhecia. Eu realmente não tinha escutado falar ainda, não conhecia, e foi uma grata surpresa conhecer todas elas, né? As outras 8 eu conhecia todas elas, uma delas, inclusive, que é da área de linguística, né? Que é agora, eu vou ler o nome dela aqui, porque agora falhou minha memória, que é Leda a Maria Pinot, Antonieta a Maria Antonieta Celani, Alba né? Celani. Aham, isso. Essa É, também eu na, conhecia. a hora que você for conversar com a Letícia, que é outra organizadora, você fala sobre as linguistas, porque é a área dela.
Aliás, as três linguistas que nós temos no livro, né? A Letícia pode falar com mais propriedade, que realmente ela é doutora nessa área, né? Sim. Aliás, a gente tem uma felicidade de ter um time de mulheres, né? Até é bom falar, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é dar todas as glórias para a professora Rosângela Marchese, porque nessas coisas de pandemia, ela que é a coordenadora do curso de letras da UTFPR aqui em Pato Branco, daqui a pouquinho você vai conversar com ela também, né? Ela teve ali naqueles momentos, ainda quando não tinha aula, né? Ela vai contar essa história, mas insônias. E daí teve uma ideia de um projeto, que foi o Elas por Elas. Fizemos as rodas de conversa virtual e ficamos muito empolgadas para transformar isso em algo maior. Aí que veio a ideia de fazer o livro de ensaios, né? Cada mulher escolheu uma outra para falar, né? Então, no Elas por Elas, nós apresentamos, nós como professoras, pesquisadoras, mestres, doutoras, a maioria trabalhando realmente com literatura, educação, letras, né? E daí veio aquela ideia, vamos fazer ensaios afetivos, vamos fugir do texto científico. Né? Então, ensaios afetivos contando a nossa história com essa mulher que a gente admira tanto. Né? E daí não podia ser diferente, eu escrevi sobre Maria Valéria Rezende, que está de aniversário hoje, né, Paulo? Hoje a Maria Valéria, nesse 8 de dezembro, está fazendo 78 anos. E eu tenho uma felicidade de poder conviver com essa escritora, já publiquei alguns textos sobre ela, né? Estudei na dissertação também sobre ela. E ela mesma validou esse texto aí que você leu hoje de manhã. Né? Eu gosto muito de passar para ela ler, Paulo, porque... E aconteceu com outras mais mulheres. O próprio texto da Letícia também foi validado pela Leonor, que tem 91 anos, mas está em plena atividade, ela também pode falar Uhum. sobre isso. Mas é muito interessante porque a Maria Valéria, ela me falou, quando eu fiz o primeiro contato com ela, falou assim, olha, você como jornalista, que eu sou jornalista também, né? Você também imagina, né, Paulo? Não, não, não. Minha Não, eu achei que formação é teatro, filosofia. Eu estudei psicanálise, né, ainda estudo, e tenho algumas pós-graduações. Eu fiz pós-graduação em psicopedagogia, direitos humanos, coordenação pedagógica, e estou fazendo um agora em linguística, línguas e literatura. Nossa, que currículo lindo, hein? Muito legal mesmo. E eu adorei te conhecer aqui pelo perfil da Páginas Editora. Você conduz as lives de uma forma muito encantadora, realmente, para a gente conhecer. Obrigado. E daí ela falou assim: você, como jornalista, também como professora, já que você vai fazer um trabalho acadêmico, que o primeiro contato foi isso, para a dissertação de mestrado, né? Eu vou aproveitar para corrigir algumas coisinhas equivocadas que falam sobre mim, né? E aí que surgiu essa ideia de eu organizar essa fortuna crítica, né? E passei para ela validar, não, isso vamos clarear que realmente falam essa coisa errada. Por exemplo, falaram que ela fez a graduação na França. Ela fez realmente a língua, a literatura francesa pela Universidade de Nancy, mas aqui no Brasil, né? Ela validou Uhum. numa universidade daqui. Claro que depois ela foi para a França, foi para os 5 continentes e para o mundo inteiro, né? Isso nem se discute como educador popular. Mas é muito legal porque nosso livro tem essa riqueza, né? É isso que eu quero, vou fechar esse parênteses para dizer isso, que a gente tem as próprias homenageadas deram alguma colaboração. Na roda de Uhum. conversa que nós tivemos, eu tive a felicidade, a convite da Rosângela, de também estrear, né, as rodas de conversa, foi a primeira, dia 10 de junho desse ano, então veja como o projeto andou rápido, né, para a gente ter um livro pronto na mão. A gente sabe o quanto que o trabalho de editorar é árduo, né? A Páginas Editora tem uma equipe espetacular, quero elogiar aqui, agradecer muito a Leida, a Cláudia Rezende, né, que foi a nossa editora e foram tantas idas e vindas todo esse tempo. Agradecer também a Thaisa, da Comunicação e Marketing, a Letícia, que é uma querida ali na parte das vendas, né, todo o suporte no site. Falar que os interessados podem entrar lá no site da Páginas e adquirir o nosso livro, que a gente vai ficar muito feliz em poder estar disseminando esse amor que a gente tem por todas essas mulheres. E além do Aí o que eu ia site, dizer... Dayane, quem quiser também pode entrar em contato direto no WhatsApp da livraria, que sou eu que atendo, ou também ir à livraria, que sou eu que vou atender. Né? O WhatsApp Que da legal. livraria
31 971 748773, e a livraria fica aqui em Belo Horizonte, na rua Padre Eustáquio, 2475, loja 6. Eu sou o livreiro lá da livraria, sou responsável, então eu atendo pelo WhatsApp, atendo pessoalmente. Quem quiser, é só me procurar, que eu atendo pelo WhatsApp e atendo pessoalmente, e vou ter uma alegria enorme em receber para bater papo também. Nossa, que delícia! O que eu ia dizer é que tudo isso, eu acho que o grande território fértil para esse projeto acontecer é realmente a UTF-PR Pato Branco, né? Universidade Tecnológica. Eu vi ali que entrou algumas meninas do perfil de lá, o próprio Seminário Letras, né? Que foi um evento recente do curso de Letras, está ali participando da nossa live. E a Maria Valéria, ela teve junto na nossa sala no dia 10 de junho, quando eu fui falar sobre ela, ela fez questão de participar. Então foi muito legal assim esse envolvimento, assim, realmente muito afetivo, né? E a Rosângela, como a coordenadora do curso, foi quem nos motivou para não só fazer as apresentações virtuais, né, ali na roda de conversa, como depois ela fez o convite, né? Para algumas que ela achou que poderia ajudar na organização do livro. E eu tive o prazer de ser uma dessas pessoas e estou realmente bem realizada, porque foi árduo, não vou dizer que não, mas assim, foi especialíssimo estar nesse projeto. Isso, é Cores e Cantos de um Vasto Mundo, a literatura em Maria Valéria Rezende. Eu quis fazer Isso. uma brincadeira, né, com essa coisa das cores que ela trabalha muito bem ali, a ilustração que o Lucas fez, achei muito simpática. Essa coisa das cores que ela trabalha tão bem no Voo da Guará Vermelha, né, que é o seu dito como primeiro romance, primeiro foi Vasto Mundo, que não foi considerado romance em 2001, mas depois, logo em seguida, saiu o Voo da Guará, e o próprio Vasto Mundo ganhou uma nova roupagem depois, né? Já mais sendo considerado, mas enfim, na época, né? O que a crítica faz, essa questão dos rótulos, né, Paulo? Que a Maria Valéria e tantos outros escritores acabam dizendo, esses rótulos aí são só para, Uhum. né? E o prêmio ajuda a gente a ser mais vendido, né? Mas o legal é realmente a gente contar a nossa história para os outros. Então é Sim. isso que é a semente que eu busquei também trazer nesse texto, porque trouxe a ideia das cores e do Vasto Mundo, que é um livro assim que nos toca demais, né? Nos toca demais porque a gente tem toda essa visão, né, de alguém que realmente rodou. É muito a Maria Valéria Rezende, apesar dela trabalhar, né? Em todos os livros nós temos essas protagonistas tão bem desenhadas, mas é sensacional, assim, a gente está assim muito maravilhada. Eu só tenho a agradecer e muito obrigada também por você ter feito a leitura do nosso livro e ter gostado, Paulo. Inclusive, o seu texto, eu não conhecia Maria Valéria, eu já procurei na internet o livro dela. Eu quero ler. Sério? Porque Então eu, você tem que assim, comprar na lojinha dela, tá? Que daí vai autografado para você, com dedicatória. eu quero ler porque me interessou muito, né, a forma como você traz a história dela, a literatura dela, me instigou muito a querer ler o livro. Né? Eu gosto muito de conhecer aquilo que é desconhecido. Né? Eu não conhecia a Maria Valéria, nunca tinha escutado falar, e assim, uma mulher que está Nossa. viva, a gente tem tanta coisa ruim, né? Tanta coisa ruim aí no mercado, Aham. não Sim. desvalorizando ninguém, mas tem coisa ruim sim sendo publicada, tem coisa ruim sim sendo levada até as pessoas para as pessoas lerem, né? E aí, quando você tem uma literatura que eu, particularmente, a partir da sua leitura aqui, eu me interessei muito em ler, porque acredito ser uma literatura de uma envergadura muito grande, né? Aí eu falei, cara, eu vou procurar. Eu vou procurar porque eu quero ler, eu quero conhecer, eu quero saber o que é essa escrita, né? Me interessou muito pela forma como você narra o seu texto, né? A literatura é algo que para mim é muito caro, né? Porque eu gosto da literatura. É a minha praia, é o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de fazer, né? É o que eu Uhum. vivo 24 horas, é lendo. Né? Ontem até a Cláudia Rio, né, falou assim, mas você vai ler o livro? Né? Eu peguei ele ontem, li hoje de manhã, aí a Leida Aham. ainda falou com ela assim, mensagem. E ele lê mesmo. Né? Então hoje eu. 266 páginas, gente. Ele é um leitor voraz. Mas, Ana, eu comecei a ler hoje, era mais ou menos umas 7h30 da manhã.
Eu parei algumas vezes para tomar café, para fazer outras coisas. 11 horas eu já tinha terminado. Então, assim, e porque eu não consigo parar de ler quando o livro me prende, né? E eu fui ficando interessado, exatamente porque tem algumas pessoas, por exemplo, eu gosto da Lígia Bojunga, eu gosto da Cecília Meirelles, da Adélia Prado, a Conceição Evaristo. Então, como eu vi que tinha textos dela e tinha os que eu não conhecia, eu falei, bom, eu quero conhecer essas mulheres que eu não conheço para depois pesquisar e ler também. Porque eu acho que isso é uma das coisas que o livro desperta para quem não conhece, é exatamente isso, né? Poxa, deixa eu descobrir quem que é essa mulher. Eu acho que É isso é verdade. uma das funções do livro, né? Também é essa, né? Desse livro que vocês publicaram, desses ensaios, é fazer com que o leitor que não tem ainda o conhecimento dessas mulheres que são incríveis, que possam despertar o interesse para ler, para conhecer, para saber quem é, e não só elas, né? Outras mulheres também que são incríveis na literatura, na ciência, em todos os campos que a gente tem por aí, né? Então eu Sem achei sombra de fantástico. dúvida. Assim, pô, o projeto gráfico está bonito, as ilustrações, os textos. E aí eu queria te perguntar, queria que você falasse um pouquinho mais da Maria Valéria. Que você Tá. contasse para a gente um pouquinho mais sobre ela, sobre esses livros dela que você fala aqui, que você trouxesse um Uhum. pouquinho mais para despertar em quem está nos ouvindo, mesmo que despertou em mim. Ótimo. Então, a primeira informação que eu quero dar é que para você deixar ela bem feliz hoje, que é o dia do aniversário dela, compra o livro na www.lojaintegrada, Espera aí. lojaintegrada. É mariavaleriaresende.lojaintegrada.com. Gente, todo mundo que adquire os livros na lojinha, que elas gostam de chamar de lojinha, né? Recebe autografado e com dedicatória dela mesma, né? Então é muito legal, ela está aqui no Instagram, o perfil é mariavaleria.resende, o pessoal deve acompanhar e conhecer realmente, porque o que? Ela é uma freira educadora. Então, muito cedo, desde a adolescência, né, recebeu esse chamado de militância. Perguntavam: você quer casar ou quer ser freira? E ela que já tinha um conhecimento vasto conjunto com escritores, com militância, ela falou: eu casar e ter um monte de filhinho, eu vou rodar esse mundo, né? Vou fazer minhas missões, quero conhecer gente, ouvir histórias. Desde muito nova, ela escreveu e até ilustrou livros, fazia próprio punho, fazia uma capinha e dava de presente para as pessoas quando chegava um aniversário ou alguma data especial. E um dia ela deu um livro de presente para o Frei Beto, né, que inclusive trabalhava com ela nas militâncias, e ele entregou na mão de um editor. Né, e esse editor um dia entrou em contato com ela e falou, que é o Pascoal Soto, se não me engano, que eu coloco no texto. Tô aqui com texto seu, mas eu nunca enviei texto nenhum. E daí ele leu um É. trechinho, realmente é meu texto. E ó, ela já estava ali com 59 anos, já sentindo assim as dificuldades de andar sempre com uma mochila nas costas por diversos cantos do mundo. Então ela pensou, realmente está na hora de eu me aquietar um pouco, né? Então ela parou um pouco de viajar, que ela fez os 5 continentes. Realmente a Maria Valéria trabalhou muito como educadora popular, ouvindo histórias pelo mundo todo. Né? E a obra dela reflete muito isso. E com 60 anos, ela então publicou seu primeiro livro. Então foi um projeto de aposentadoria, mas a Maria Valéria produz muito, muito mesmo. Então, para mais de 20 livros já publicados, né, nesses 20 e poucos anos que ela iniciou suas publicações. Hoje está fazendo 78 anos e é a nossa grande motivadora no Mulherio das Letras, né, o coletivo feminista, que eu tenho o prazer de participar, a Rosângela também participa, a Leida participa, né? Eu sei que uma legião das nossas manas estão ali, e eu pude entrar nesse grupo, inclusive a convite dela, foi na época que eu estava concluindo a minha dissertação, foi em 2017, e ela me convidou para entrar no grupo ali, pelo Facebook, é um grupo fechado, mas todas as manas que se acharem aptas e quiserem divulgar literatura, letras, podem se juntar com a gente nesse coletivo feminista que ganhou o mundo também. Tem Mulherio das Letras Portugal, Europa. Enfim, o Conversaiando, o nosso livro, traz um pouco isso também, né? Traz toda essa Sim. força que a mulher tem, né? Todo esse legado. E a Maria Valéria é uma grande bandeira para a gente nesse sentido, com perdão da expressão de usar bandeira, né? Mas o nome dela dá muita força interna para todas as mulheres. Hoje no grupo estava uma felicitação geral assim para ela, porque
realmente ela é uma grande motivadora, mas ela não gosta de dizer que ela que criou, ela quer que todo mundo seja um pouco dona, e isso também é muito lindo. E as histórias dela também mostram isso. Mostram que Sim. os invisíveis, que é aquele que a gente não vê tanto por aí, a voz e o rosto, é o que é o protagonista da sua obra. Então, o Voo da Guara Vermelha, só para fechar minha participação e dar tempo para as outras manas, ele é protagonizado pelo pedreiro Rosário e a prostituta soropositiva Irene. Né? E é uma Sherazade às avessas, porque ele quer muito aprender a ler e escrever, mas ele tem um monte de história na cabeça dele, só que ele não sabe ler e escrever. E carrega uma maleta de pedreiro, junto com as ferramentas, ele carrega livros que ele ganhou de presente de um dos pais que a vida deu para ele. E a Irene, porque acaba de descobrir que está com AIDS, está desenganada da vida. E ela decide, nesse encontro com eles, um alimenta o outro. Ele conta histórias para ela à noite, por isso que eu digo que é Sherazade às avessas, é o homem que é o contador de histórias. E no outro dia de manhã ela escreve essas histórias e depois tem todo um desenvolvimento desse romance que é muito lindo. Obrigada, acho Sim. que já ocupei muito espaço aqui, vou dar espaço para as outras manas. Paulo, só Sim. tenho a agradecer a todos vocês. Obrigado. Eu só quero te dizer que o site da Maria Rezende já está aberto aqui no meu computador. Já estou com ela na Muito minha bom. numa cadeira de balanço plena, maravilhosa aqui. E Muito bom mesmo. Aproveita que o vou, frete é grátis também, eu esqueci de falar. sim. Daiana, muito obrigado por participar aqui. Obrigado pelo texto que você escreveu aqui. Né? Obrigado por despertar. Né? Espero que despertem outros leitores, que despertou em mim, que foi o interesse em conhecer a obra da Maria Valéria. Né? Obrigado pela sua simpatia, pela sua gentileza de participar aqui. Né? E até uma próxima oportunidade, viu? Você me tira daí? Você, ou eu fecho Sim, aqui? Eu não... pode Tá, deixar que então eu tchau, tchau. Chame as outras manas. Pode Até. deixar. Já está. Bom, eu vou convidar aqui agora a Nájila, que já está aqui. Vamos lá. Vai chegar aqui agora a Nájila Oliveira. Olá, Tudo bem? sim, boa noite. Boa Boa noite. Seja boa noite a bem-vindo. todos que nos assistem também. Obrigado. Boa noite. Nájila, primeiro eu queria pedir para que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo que não te conhecem. Ok. Meu nome é Násla Oliveira, eu sou mestra em educação, especialista em história, cultura, literatura africana e afro-brasileira, pesquiso essas questões já há alguns anos e também sou criadora e editora da revista África e Africanidades, né, que é um periódico online que existe desde 2008. É totalmente independente, né, o que é um grande diferencial aqui no Brasil, né, termos revistas acadêmicas independentes de instituições de ensino superior, de acesso aberto e especializado nas temáticas africanas, afro-brasileiras e afrodiaspóricas. Nasceu em 2008, uma ação minha e do meu esposo, e hoje nós somos um coletivo de 80 pessoas pelo Brasil afora e mais alguns estrangeiros. Maravilha, maravilha. E você, nesse livro, no Conversaiano, você traz um texto de uma escritora que, quando eu li a primeira vez, me impactou muito. E eu trabalhei um livro dela num projeto que eu fazia parte aqui em Belo Horizonte, nos presídios. Eu trabalhei no presídio feminino na penitenciária Estevão Pinto. O livro é Ponciá Vicêncio, né, da Conceição Evaristo. E você traz um texto exatamente sobre a Conceição Evaristo, que é uma, assim, ainda existe de certa forma, né? Me lembro que teve a campanha para ela entrar na Academia Brasileira de Letras, não entrou, ainda custou a entrar nas universidades para ser estudada, assim como Carolina Maria de Jesus, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que representa a Conceição para você, o que você traz nesse texto,
né, e da escolha que você fez de falar da Conceição Evaristo. Olha, esse texto para mim foi um texto muito difícil. E aí, porque ele envolvia muita afetividade, né? Em diversos momentos, vocês vão perceber, a partir da leitura, que algumas escolhas minhas, elas estão completamente vinculadas à existência de Conceição Evaristo, né? Conceição Evaristo muito para além da escritora, né? Conceição Evaristo enquanto mulher negra, né? Enquanto alguém que representa esse espaço de voz, né? Potente que ela tem. E aí, num primeiro momento, assim que eu fui convidada para falar sobre uma mulher negra, né, que eu tivesse uma relação afetiva, a primeira mulher que veio na cabeça foi Conceição. Né? E aí, não só pela potência da narrativa dela, que é uma narrativa que rompe, né, com o cânone, porque é uma narrativa de uma mulher pobre, de uma trajetória pobre, uma mulher negra, né, e que traz e dá voz, né, também a personagens negros, porque os personagens negros, ainda em 2020, né, quase chegando em 2021, ainda são invisibilizados. Né? Então, a Conceição, ela discute de uma forma muito forte, né? E que traz muito incômodo. A literatura de Conceição é uma literatura do incômodo. Né? É uma literatura que incomoda nós, negros, né? Mas também incomoda o sujeito branco. Né? Porque é uma literatura que rompe. Rompe com o olhar que se tem sobre o negro, né? Explicita o racismo. Ela trabalha muito com a questão das mulheres, né? Dar voz a essas mulheres negras. Né? Porque a mulher negra também dentro da literatura, além de ser invisibilizada, ela é muito coisificada. E aí, todas as mulheres de Conceição, né, elas possuem voz, elas possuem uma memória, elas possuem uma infância. Então, ela traz para a literatura elementos que são pouco abordados. Né? E isso, de fato, impulsiona. Né? Impulsiona novos olhares para os leitores, impulsiona novas atitudes. Isso cria identidade, fortalece, faz com que o sujeito não negro, né, tome partido. Né? Quem lê Conceição Evaristo, né, vai ter que tomar um posicionamento. Não há como você ler Conceição e continuar em cima do muro. Ou você entra para a luta antirracista, ou você se assume enquanto racista mesmo. E aí foi pensando nessas questões que eu busquei chamar Conceição, né, a memória de Conceição, as vozes de Conceição para esse livro. Ela discute machismo, patriarcado, né? A ela aqui na ilustração do Lucas, né? E aqui quero mostrar o título do seu livro, né? Encontros Afetivos e Literários com Conceição Evaristo. E uma coisa que, e além dos romances, né? A Conceição tem os poemas também, né? Que são talvez até muito pouco falados, né? A poesia de Conceição talvez seja muito pouco falada, né? E aí eu queria que você falasse um pouco pesquisada, né? Você até traz isso no seu texto, né? Pesquisa-se mais a escrita literária dela, dos romances, e não a poesia. Inclusive, uma das mulheres que está aqui no livro, a Beatriz, tem um poema da Conceição que é homenagem a ela, né? Que a Conceição fez em homenagem a ela, que elas eram amigas, se tornaram amigas, uma relação que, quando elas se conheceram, se tornou uma relação unha e carne e unha, né? Que elas não se separavam. E aí eu queria que você falasse um pouquinho exatamente disso, da poesia da Conceição, né? O que é a poesia de Conceição? O que traz a poesia de Conceição? Bom, Conceição, na verdade, ela entra nesse universo da literatura, né, a partir da poesia. Antes de Conceição se tornar a Conceição escritora das livrarias, né,
nós tínhamos Conceição de Cadernos Negros, né, que era uma coletânea que existe desde a década de 70 e que impulsionou a literatura negra, né, a literatura marginal, né, que a gente pode dizer, no Brasil. E Conceição participou de diversas coletâneas, né, não só em Cadernos Negros, mas também coletâneas fora do país. Né? Ela é uma escritora, em diversos momentos, muito mais conhecida e lida fora do Brasil do que no Brasil. E os seus poemas também são extremamente diversos. Né? Lógico que nós vamos ter a questão feminina muito presente, mas também nós vamos ter a questão da ancestralidade, memória, da infância. E aí, por que esses elementos são importantes? Porque na literatura, a gente não encontra também temas como infância do sujeito negro e maternidade. Né? E aí, por quê? O sujeito negro passa por um processo de coisificação. Então, é um sujeito sem memória. Nas narrativas são assim. E Conceição ela traz muito isso na sua poesia. Ancestralidade, memória, infância, né? E territórios de resistência. É algo que a gente precisa ainda estudar, a gente precisa conhecer, né? Os pesquisadores precisam se aprofundar mais nessas produções, produção de Conceição dos anos 70, né? Anos 80, 90, foram produções extremamente potentes para a questão da organização do movimento de mulheres, para a questão de organização e debate da reestruturação do movimento negro. Então, é esse olhar sobre Conceição que a gente precisa ter. Aqui no Brasil, quando a gente começou a discutir Conceição, o que, na verdade, sobressaiu muito foi a trajetória de Conceição. Né? Ela até tem várias entrevistas que ela questiona isso. Né? As pessoas falam muito sobre a minha biografia, mas ainda leem pouco, né, o que eu produzo. E aí, porque Conceição, no primeiro momento, foi tida como aquela literatura excêntrica, né? Da mesma forma que Carolina de Jesus. Né? Era aquela escritora negra que veio da periferia, favelada, doméstica, né? E começa a publicar. Né? E, na verdade, a história de Conceição não foi assim. Né? Não é de uma hora para outra que nós temos a Conceição, né? Lá de Minas, né? Vinda de uma família extensa, uma família de mulheres, né? E se torna escritora. Tem toda uma trajetória aí, né? Que não é contada, né? Sobre Conceição e que precisa também ser contextualizada. Exatamente, exatamente. E eu queria te perguntar, Nájila, queria que você falasse, a gente falou da Conceição, falou do seu texto, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória na literatura, né? Como leitora, como alguém que escreve, que produziu um texto falando da Conceição, que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Tá, tentar falar um pouco. O primeiro texto, né, de literatura negra que eu tive acesso foi Quartos de Despejo, né, de Carolina Maria de Jesus. E, na verdade, eu posso dizer que não foi nem a questão do primeiro texto de literatura negra. Foi a primeira conversa mais séria que eu tive, né, foi com o livro. Né? E aí, a partir dessa leitura, várias questões, vários incômodos, né, ou foram respondidos ou na verdade, se acirraram dentro de mim. Né? E Conceição, ela foi a primeira escritora que eu tive acesso, né? Assim, frente a frente. Né? Porque parece que quando a gente fala em escritoras negras, parece que, na verdade, é um ser inexistente. Né? A gente não consegue ter isso. E Conceição, eu consegui, na verdade, conviver com ela a partir de um projeto de extensão, enquanto eu era graduanda ainda na UF. E eu posso dizer que foi significativo para a minha formação, enquanto estudante, mas principalmente enquanto mulher e enquanto mulher negra. Porque foi a partir da literatura, da literatura e das conversas de Conceição,
né, que, na verdade, eu fortaleci a minha identidade. Que eu comecei a ter acesso, né, a outros textos, né, a outras narrativas. E isso foi extremamente importante. Depois, no segundo momento, eu encontro Conceição numa pós-graduação, ela também enquanto professora. E pós-graduação essa que teve uma influência muito grande das conversas com ela durante a graduação. Né? Então, eu tenho, na verdade, vários encontros, né, e desencontros com essa mulher negra e potente. E dessa especialização surgiu a ideia de se fazer a revista, né, África e Africanidades. E aí por quê? Eu tinha a percepção de que existiam poucos espaços de visibilidade da produção negra, né, produção acadêmica negra. Eu já tinha feito várias tentativas lá, 2007, 2006, de publicação de artigos, né, e nenhum artigo, na verdade, recebia o aceite. Das mesmas revistas que hoje em dia me chamam para poder avaliar textos, né? Algo muito contraditório. Mas... E era por quê? Porque essas revistas não possuíam linhas de pesquisa direcionadas para essa questão lá atrás. A gente tinha poucas linhas de pesquisas, na verdade, poucas revistas que eram específicas. As revistas que tratavam a questão do negro eram muito revistas que traziam ainda o olhar do branco sobre o negro. Né? Era o outro pesquisando sobre nós. Né? Ou eram revistas em que estavam associadas a grandes instituições, né? E que só pesquisadores extremamente renomados poderiam publicar. E aí eu tinha um trabalho já com formação de professores, né, com um blog, e aí a partir desse blog eu e meu esposo tivemos a ideia de fazer uma revista, né? Num primeiro momento não seria uma revista acadêmica, mas acabou se tornando, né, uma revista acadêmica que consegue dialogar muito com o espaço dos movimentos sociais, né? Com os espaços de formação, de escolarização informal, né? De educação informal. Então, a gente tenta, na verdade, fazer isso. A questão da literatura, para mim, ela surge, no primeiro momento, como território de pesquisa, né? Não publicava nenhum conto, poesia ainda não me arrisquei, mas já participei, depois desse período aí da revista, já participei de coletâneas, com contos, com crônicas, e é um território que me encanta muito, né? Porque eu acredito que é um território que é um território pedagógico, né? Que age a partir do encantamento. E quando a gente encanta o outro, a gente consegue mudanças aí. Exatamente. E, Nádia, uma curiosidade, que eu já conhecia a revista Africanidades, eu já lia e eu não sabia que era você. E quando eu li o seu texto, que eu via que é referência, eu já conhecia, está no ano, está aqui, estou até com ela aberta aqui, está no ano 12, número 36. Né? E eu já li vários textos, eu sempre leio textos da revista, já tem alguns anos que eu leio, e eu não sabia que era, né, uma criação sua. Né? E aí, quando eu vi aqui no livro, eu falei, interessante, eu já li a revista, e agora eu leio o texto de uma pessoa que é a pessoa que criou a revista. Né? Isso é muito bacana. Igual a Dayana tem um podcast que eu escuto também, e eu só descobri que era a Dayana, organizadora do livro, o dia que a Leida falou, Dayana Pasquim. Eu falei, fiquei pensando, Dayana Pasquim, eu tenho um podcast que eu acompanho de uma Dayana Pasquim, será que é a mesma? Aí eu fui pesquisar, eu vi que é a mesma Dayana Pasquim, né, que também tem que eu adoro o podcast dela, eu tenho um podcast também que fala de literatura, mas eu gosto de ouvir o dela, né, e a sua revista, eu recomendo para quem está nos assistindo, que leia, né, a revista África e Africanidades, está na edição, está no número 36, tem um texto aqui, logo na capa tem aqui A Poética na Pele Negra em Conceição Evaristo e Elisa Lucinda. Então,
tem aqui também Intelectualidades Negras, porque é um caderno de ensaios sobre intelectuais negros brasileiros. Então eu indico às pessoas que leiam, né, e que adquiram o livro, para quem está assistindo, a gente não acabou a live, mas adquire e leia o livro, leia o texto da Nájila, que fala da Conceição. Nájila, eu quero te agradecer a participação, quero agradecer a sua gentileza, né, a sua fala, que trouxe tanto enriquecimento para a gente aqui, né, desejar sucesso aí com o livro, continuar tendo sucesso com a sua revista, né, e nas suas pesquisas que tragam esclarecimento, mais esclarecimento para as pessoas nessa luta antirracista, né? Agradecer imensamente mesmo, grande alegria te conhecer aqui, mesmo que virtualmente. Gratidão. E leiam Conceição Evaristo, para além da biografia dela. Exatamente, leiam Conceição Evaristo. Maravilhoso, maravilhoso. E leiam Carolina Maria de Jesus também, né, que é maravilhosa. Leia Cidinha da Silva, que é uma escritora aqui de Belo Horizonte, negra, também maravilhosa, né, porque são escritoras que muitas pessoas não conhecem e que deveriam conhecer, pela potência que tem, né, a força que tem o texto literário dessas mulheres. Mulheres negras, né, e que tem uma potência no texto que faz com que a gente possa repensar, refletir, e é o que você disse. Não há como ler Conceição Evaristo e ficar em cima do muro. Há que se tomar uma posição. Concordo plenamente com você. Né? Então, assim, quero te agradecer imensamente. Muito obrigado. Né? Que você tenha um ótimo final de noite aí. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, deixa eu convidar aqui agora quem que vai entrar aqui. Deixa eu convidar aqui a Letícia. Deixa eu ver qual que é o perfil. Letícia Lemos. Letícia, me dá um oi para eu saber qual é o seu perfil, para eu te convidar aqui para a gente bater um papo. Letícia Lemos, dá um oi aí para eu ver seu perfil aqui. Não consegui identificar qual que é. Rosângela. Então, eu vou convidar aqui a Letícia. Ah, já achei você, Letícia. Achei que era quem eu estava achando que era mesmo. Então, peraí. Aqui achei a Letícia. Vou convidar a Letícia aqui. Cadê você? Achei. Aguardar aqui a chegada da Letícia Lemos, que é uma das organizadoras do Conversaiando, Mulheres das Letras, com Mulheres das Letras. Oi, Letícia. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bem. Ah, obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Alegria te receber aqui, viu? Obrigada, igualmente, de poder estar aqui, né? Letícia, eu vou te pedir para fazer a mesma coisa que eu pedi para a Nájila, que você se apresente às pessoas que estão nos assistindo, para aquelas pessoas que não te conhecem possam te conhecer. Certo. Bom, então meu nome é Letícia Lemos Gritti. Eu sou catarinense, mas atualmente moro no Paraná há 6 anos. E então moro aqui em Pato Branco, aqui como a maioria das autoras do livro, né? E sou professora aí na UTFPR de Campus Pato Branco. Eu sou formada em letras português, e tenho as pós-graduações, né, mestrado e doutorado aí na área de linguística. E então estou muito feliz aí de fazer parte desse projeto maravilhoso aí, que surgiu na pandemia. E logo em seguida a Rosângela vai poder explicar bem, né, toda a contextualização desse projeto, como que surgiu. E digo que aprendi muito até agora, assim, né, a gente preparando aí a apresentação, né, lá no início, em junho, por ali, desde abril nós estamos em função do projeto, né. E aprendi muito vendo as apresentações das colegas, depois lendo o que elas escreveram. E realmente está muito bem escrito esse livro. Nossa, foi surpreendente assim
cada capítulo assim que a gente lia, a gente pensava, meu Deus, agora o que vai vir depois de tão bonito, assim, né, uma escrita afetuosa, assim, afetiva, Sim, né? sim. Assim, muitos textos bem literários, uma forma de contar sobre a história das mulheres, assim, de uma forma bem literária, que aconchega, que assim, cativa. Sim, Essa é a palavra. exatamente. Quando eu conversei primeiro com a Daiane, eu estava dizendo para ela, Letícia, que dos 14 ensaios, 8 mulheres eu já conhecia, 6 eu não conhecia. Tem algumas aqui que são da área da linguística, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas mulheres para a gente, né? Quem são essas Sim. mulheres? Essas aí, a que eu conhecia da área de linguística, que eu conheço, que eu já li texto, né? É a Maria Antonieta Alba, né? Celani. Essa eu já conhecia, né? Eu participei de um grupo de linguística na PUC Minas, então lá a gente leu alguns textos da Maria Antonieta, então eu já a conhecia. As demais eu não conhecia ainda, fiquei curioso para conhecer também, já pesquisei aqui já na internet algumas, já pesquisei texto, já pesquisei livro, porque eu gosto de conhecer e depois conhecer o que é que as pessoas escreveram. Então eu queria que você falasse um Que pouquinho bom, dessas mulheres. que bom, então. Bom, eu e a minha amiga e parceira Lovânia Teixeira, nós escrevemos um capítulo sobre a Leonor Scliar Cabral. Uhum. Então, a Leonor, ela foi uma das primeiras psicolinguistas do Brasil e ela nos deu a honra de estar presente na live onde nós falamos sobre ela, né? Ela tem atualmente 91 anos. Isso mesmo, essa daí. E ela começou a sua vida assim, sempre na área do ensino, né? Ela foi professora de escola, né? Professora particular, foi ativista assim na área da política, lá naqueles tempos, né? Porque hoje tem 91 anos. E, e ela aí depois começou o curso de direito. E depois ela foi sempre se encantando assim mais para a área das letras, né? Ela, ao mesmo tempo, já dava aula, né, para a formação de professores. E aos 51 anos, ela passou no concurso da UFSC. Então, esse é um ponto, assim que nós trazemos no nosso capítulo e nos outros capítulos da obra também, assim, características, assim, fatos da vida dessas mulheres que nos chamam a atenção e nos fazem, assim, refletir sobre a nossa própria vida, né? Que a Uhum. gente pensa, 51 anos eu já quero estar me aposentando, algumas pessoas, né? Hoje é mais difícil com essa idade, mas a gente vê pessoas se aposentando aí com 50, 51, 55, né? E ela estava fazendo concurso aí com 51 anos, né? Então, ela passou no concurso da Federal de Santa Catarina e então ela já tinha feito, né, sua graduação em letras, já tinha feito aí seu doutorado, né, na área de psicolinguística e aí então aí que ela começou a desenvolver mais pesquisas na área da psicolinguística, né? E aí ela desenvolveu um método de alfabetização e também ela tinha uma cadeira eu acho que chama de cadeira, né, na Unesco, assim, falando, né, que tratava da leitura e escrita. Então, ela contribuiu muito, assim, para a área da linguística, né? Assim, esse método de alfabetização dela, né? Uhum. Ela foi desenvolvendo, assim, depois, né, dos 51 anos aí, e até hoje ela está tentando, assim, implantar o método, né? Então, hoje em dia, ela dá cursos para professores sobre esse método de alfabetização. O método Scliar de alfabetização. Então, ela tem livros que falam sobre isso, né? E ela começou aí no Nordeste. Em Começou no Lagarto, Nordeste. né? Isso! Em Sergipe.
Ah, sim, isso aí, isso aí. E então lá ela está dando atualmente, né, com o seu, não é, no alto dos seus 91 anos aí, dando, ministrando cursos aí para implantação do seu método. E até a gente conta um pouquinho no capítulo, Sim. que nas cidades que ela implantou, houve um aumento nos índices de alfabetização infantil. E até a gente convidou para fazer parte da live do projeto, né? E aí a gente acho que tinha um e-mail um pouquinho errado dela e ela demorou, a gente assim, demorou um pouquinho o contato com ela. Aí ela disse, eu demorei um pouco, porque agora na pandemia eu estou adaptando o meu material ao ensino à distância. Então, 91 anos aí, adaptando o material para o ensino à distância. Plena de vida, Então, né, Letícia? Com a vida totalmente plena, vivendo plenamente a vida em prol de um projeto, né, de um sonho, de um ideal, né? Isso que é o mais uhum, bonito que eu achei aqui quando você traz isso aqui, né? Tem uma pergunta e, quando pergunta para ela, né, que ela fala, né? Olha, eu tenho medo de não concretizar o meu sonho, o meu projeto de vida, né? Que é exatamente esse projeto de alfabetização. E aí são 4 municípios brasileiros, né? É, é um em Sergipe, acho que um em Alagoas, um no Maranhão e e, o outro, acho que são 2 em é Sergipe, no Maranhão dois em e, Sergipe no Maranhão. e E em um, Alagoas, isso, e um em não é? Alagoas. Isso aí. Então, É isso aí, ó. Você fez a leitura certinha aí, ó. aqui e assim várias coisas me chamaram a atenção no livro inteiro, né? Na parte Sim. dela, atenção exatamente essa vitalidade dela aos 91 anos, né? Preocupada Sim. em não concretizar o sonho, né? Que é o sonho de Sim. vida, o Uhum, projeto de vida, a alfabetização. E hoje nós temos 4 municípios que adotam o método dela, inclusive um deles que uhum, é o primeiro, né? Que tem um sucesso tremendo na alfabetização das crianças, aumentou o índice, né, naqueles índices que mede os índices de alfabetização, de leitura, o que é sim. muito, muito bacana, né? Eu não a conhecia, né? Já pesquisei sobre ela aqui, já fui pesquisar, já pesquisei textos, já pesquisei várias coisas sobre ela aqui depois da Que leitura, bom, que e ela bom. é prima. Aí a Rosângela está falando que ela é prima do Moacir Clear, que é um escritor que eu E, adoro, assim, fantástico, né? Mas eu acho que assim é muito importante quando você traz a. Eu falei isso com a Dayana, né? Falei com a Nájila, falo com você novamente. Eu acho que o livro, além de ter essa questão afetiva, ele tem um outro lado que é muito importante, que é exatamente de trazer para as pessoas, né? Fazer que as pessoas conheçam essas mulheres que são potências e que uhum, muitas vezes as pessoas não sabem que existe, não conhecem, e às vezes fala assim, foi o cara lá, foi o José da Silva. Não, mas foi a outra aqui, ó, né? Mas o José da Silva é isso que aí. ganha mérito, né? A mulher fica É, apagada, e isso não está certo, de forma nenhuma está certo, né? Então, eu acho é que verdade. muito rico, né? Eu queria te perguntar, Letícia, que você falasse um pouquinho da sua trajetória também, né? É, Uhum. sua trajetória enquanto profissional, como que surgiu essa sua trajetória de fazer a letras, como que surgiu esse interesse, né? Como que surgiu o interesse seu Uhum, de ir para esse lado da questão da linguística também. Queria que você falasse um uhum. pouquinho de. Certo, obrigada. Vamos lá. Bom, eu sempre assim gostava muito de gramática, né? E assim de ler também, né? Mas aí o meu assim meu gosto mesmo era pela gramática. Então eu pensei, então vamos fazer letras aí, né? E aí eu cheguei na faculdade e não tinha nada de gramática, né? Então eu pensei, meu Deus, agora deu, olha, eu vim pela gramática, agora não tem gramática. A gramática.
Aí eu pensei, não, acho que agora eu vou ter que repensar esse curso aí, porque realmente ficar só com a literatura é muito linda, tudo, mas não é assim o que eu era apaixonada aí, né? E, então, daí eu fui pensando, fui fazendo curso de letras, e aí eu fui vendo que no lugar da gramática a gente tinha os estudos linguísticos, né? E aí né, os estudos linguísticos aí me arrebataram. Então, me apaixonei aí pela linguística, né? E aí nunca mais larguei dela. E então aí eu fiz aí o mestrado, doutorado na área de linguística, na área especificamente de semântica. E então meus estudos foram mais assim nessa linha, assim, né? E aí tive a oportunidade de, né, fazer o doutorado de sanduíche aí, né, na França. Então conheci bastante coisa boa, maravilhosa aí nesse mundo dos estudos, né? Que ele trouxe, né? Ele traz muita coisa boa, assim, né? Para quem está aí no mundo acadêmico e dos estudos, né? Sim. E nesse caminho foi aí que eu encontrei a Leonor, né? Professora Leonor. Ela foi nossa professora minha e da minha amiga e colega Lovânia, que escreveu o ensaio comigo, né? Nós fomos alunas dela eu no mestrado e a Lovânia no... Não, eu no doutorado e a Lovânia no mestrado da UFSC. E eu tive, assim, algumas passagens peculiares, assim, com a professora Leonor, que fui num congresso com ela, lá. Ah, foi aí mesmo, aí em Minas, o congresso. Foi o primeiro congresso grande, assim, que eu fui, na Bralim, que foi, a gente ficou hospedada assim, ali no Mineirinho, acho, né? Eles tinham umas hospedagens, assim, às vezes Sim. nos congressos. E então foi um contato aí que eu tive com a professora Leonor, e aí então, fora a sala de aula, né? E então esse é outro detalhe, assim, importante destacar aí do livro, porque a gente não faz assim uma biografia de cada mulher, né? A gente traz aspectos que talvez outros textos não tragam, porque Sim. muitas de nós tivemos experiências com as autoras, com as homenageadas, né? Como é o meu caso aí com a professora Leonor, né? E então eu tive né, a honra, a oportunidade de conviver assim em alguns momentos, fora a sala de aula, né? Claro, a sala de aula também, bastante, né? Então, é esse que é um dos fascínios aí do livro, né? Porque são experiências, assim, individuais que não vão ser encontradas em outros textos, né? Sim. Eu concordo com quando você fala isso, porque das 14 mulheres que vocês homenageiam, né, 8 eu já conhecia, e detalhes que estão aqui nos textos eu não conhecia delas. Uhum. Assim, Sim. são, e das 14, das 8 que eu conheço, todas eu gosto, né? A Virginia Woolf, a Jane Austen, a Cecília Meirelles, a Lígia Bojunga, a Adélia Prado, a Conceição Evaristo, né? Todas Uhum. eu gosto muito, e as Que que eu não ótimo. conhecia, o que vocês fazem no texto é exatamente instigar o leitor a querer Que bom, conhecer. que bom, que Acho você, que então, desculpa. pode falar, pode falar. Não, então que bom, né, que a gente cumpriu aí um pouco do objetivo, né, que é instigar aí as pessoas a conhecerem mais, como você falou, né, já foi assim atrás de mais textos sobre a Leonor, por exemplo, ela é mais conhecida assim no mundo das letras, né, até mais especificamente na linguística, né, porém, ela não era só, isso que eu até estava esquecendo de falar, ela não era só da área da linguística, né? Ela era tradutora, poetisa, escrevia textos literários, fazia traduções de obras literárias. Ela fez uma tradução de um livro também, Os Neurônios da Leitura, do francês para o português, né? Então, estudos importantíssimos, né, de outros países que ela trouxe, então, trouxe para o português, né? Então, assim, é por isso que é a polivalência entre as áreas das letras, né? O título do ensaio, né? Então, essa é muito interessante, assim. E que bom, Letícia, né, que assim...
mais pessoas vão conhecer, né? Essas mulheres aí, como você destacou, né? Sim, exatamente. Eu quero só lembrar, a Nájila colocou aqui a nossa primeira romancista, né? Maria Firmina dos Reis, livro maravilhoso, que ela foi o primeiro romance, né? Foi uma mulher negra, né? Que é a Maria Firmina dos Reis, que é a Úrsula, né? Romance Úrsula, que é maravilhoso, maravilhoso, né? Queria te agradecer, Letícia, pela sua gentileza em participar, por trazer para a gente um pouco mais sobre o livro, que está muito bonito, né? Volto a dizer, projeto gráfico lindo, os textos riquíssimos, as ilustrações do Lucas, que eu não sei se eu vou falar o sobrenome dele certo, Piasecki, não sei se é esse, se fala assim o sobrenome dele, né? Mas assim, com ilustrações muito delicadas, belíssimas, né? Que compõem aí, né? a tessitura de cada um dos textos, né? E quero agradecer a você pela sua participação aqui. Vou chamar aqui para finalizar a Rosângela. Desejar a você um excelente final de noite e uma boa semana, né? E sucesso aí. Obrigada, igualmente. Foi um prazer aí conhecê-lo. Obrigada, Prazer. viu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vou chamar aqui agora a Rosângela. Rosângela está aqui já. Deixa eu achar aqui a Rosângela. Rosângela. Achei a Rosângela. Vamos conversar aqui agora com a Rosângela Marchese. Se eu tiver falado errado, você me corrige, viu, Rosângela? Boa noite. Boa noite, boa noite. Na verdade, seria Marquese mesmo, mas assim, a gente chama Marquese. Marquese. Então eu vou falar Marquese. Rosângela, uma alegria te receber aqui. Obrigado. Obrigado. Eu queria fazer como eu fiz com a Nájila, como a Letícia. Queria pedir que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, que estão nos assistindo. Então, ok, eu sou a Rosângela, sou professora de literatura aqui na UTFPR, né, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é a única universidade tecnológica do Brasil, né, que se transformou, era Cefet, em Minas o Cefet é bem forte, né? Sim. Então, acho que vocês provavelmente conheçam. Então, nós também éramos Cefet, e numa mudança em 2005, aqui o Cefet do Paraná conseguiu se transformar em Universidade Tecnológica. E tem 13 campos, né, aqui no Paraná, a reitoria em Curitiba, e nós aqui de Pato Branco, então, somos um dos campos, né? Temos o curso de Letras, Português e Inglês, que atualmente eu tenho a alegria de coordenar esse curso, né? A minha formação também é Letras, Português e Inglês, tenho mestrado em Educação, mas na área aí da literatura infantil, com a Cecília Meirelles, com o Estou Aquilo, a minha dissertação, que amo a Cecília também. Inclusive, eu brinquei com a professora Clara, né, que é ela que fala sobre a Cecília, né, que eu também gostaria de falar da Cecília. Enfim, sou esta, né? Adoro ler, assim, é uma coisa que desde a infância, adolescência está comigo. Gosto de vez em quando escrever um pouquinho, seja uma poesia, seja um conto, uma crônica, enfim, aí, mas sou muito mais leitora, na verdade, né, do que escritora. E acho que esta sou eu, Paulo, mais ou menos isso. Maravilha. E a Cecília, né, que junto com a Anísio Teixeira lutou por uma educação no Brasil, Sim, né? Poucas pessoas sabem esse lado da Cecília, né? Inclusive, quando a professora Clara, né, disse assim, Rô, eu quero falar sobre a Cecília, mas assim, eu quero falar sobre o lado da educadora, porque a professora Clara, que está, inclusive, acompanhando a gente aqui na live, depois eu até quero falar o nome, Paulo, das mulheres, porque a maior parte delas estão aqui conosco. Claro. Ela disse assim, eu quero falar sobre a Cecília educadora, né, porque de poeta vocês já estão sabendo aí no curso, né, então eu quero falar disso porque ela é da pedagogia. E ficou lindo, né, o ensaio. Inclusive, essa ideia
salvo engano, né? Porque a idade já não colabora muito, mas salvo engano foi a professora Clara que numa fala dela na apresentação da Cecília, deixou claro que era muito mais, isso quando ainda eram as falas, né, no projeto, era muito mais uma fala afetiva do que uma fala histórica, acadêmica, e aí que veio a ideia da gente fazer esses ensaios, mas ensaios afetivos, né? Então, porque a gente não queria deixar aquela ideia só do acadêmico, não, né? Senão a gente faria artigos, como a gente está acostumado na academia, Sim. né? Então, vamos fazer ensaios afetivos, que é um olhar amoroso realmente em relação à mulher que foi escolhida por outra mulher para ser falada. Porque de todas essas mulheres que são homenageadas, eu acho que a única que eu meio que direcionei foi a da Nájila, porque quando eu convidei a Nájila, eu já falei assim, Nájila, eu quero que você fale sobre a Conceição Evaristo, porque eu queria falar sobre a Conceição Evaristo, mas eu pensei assim, olha que lindo se a Nájila aceita, né? Porque eu fiz um curso sobre Conceição Evaristo na revista África e Africanidades, que a Nájila tem vários cursos maravilhosos, lá também recomendo. E aí eu pensei, por que, né? Ser uma mulher negra falando de uma mulher negra é muito mais assim, muito mais real, muito mais forte, né? E a Nájila, quando disse o sim, fiquei super feliz, né? E, enfim, a única que foi assim, ó, quero que você fale sobre. Todas as outras foi um convite assim, olha, estou pensando um projeto para... Primeiramente foi para os alunos, assim, porque naquele momento nós estávamos sem aula e os alunos estavam bem meio que sem fazer assim nada, né? Naquele início de pandemia, muita né, assim, insegurança. E aí eu primeiramente foi para uma fala e eu deixei bem livre, assim, escolha alguém que você gosta, que você admira da tua área, né? Então vieram todos esses nomes lindos, que inclusive para mim alguns também eram desconhecidos, né? E isso foi bacana. Por exemplo, a Oneida Alvarenga, que foi amicíssima lá do Mário de Andrade, eu não sabia da existência dela. Eu falei, gente, sou professora de literatura, eu não conheço a Oneida Alvarenga, né? Falei para a professora Égide, que acho que a Égide também está por aí. Não, a Égide acho que hoje não poderia estar. Falei, Égide, que bacana você trazer alguém assim, olha, eu não conhecia a Oneida Alvarenga, né? Assim, e olha a história linda dela com o Mário de Andrade, a troca de cartas entre eles, maravilhoso, né? Eu fiquei encantada, assim. E isso que você está falando, Rosângela, né, eu reforço porque das 14 mulheres escolhidas para serem homenageadas, 6 eu nunca tinha ouvido falar também. Né? A Oneida... e as outras, eu nunca tinha escutado falar, e eu fiquei, gente, como assim? Né? E eu tenho contato com a literatura, eu tive contato com o estudo de linguística, eu falei, cara, como que eu não escutei falar dessas mulheres? Por que eu não escutei falar? E aí o que eu volto a dizer e reafirmar, o livro, além de ter esses ensaios afetivos que são escritos de uma forma muito, muito, muito bonita, né? É uma tessitura muito bem construída, né? Tem essa coisa de instigar o leitor a conhecer, né, aquela mulher que o leitor não conhece. O leitor e a leitora não conhecem. Deixa eu conhecer, deixa eu pesquisar mais. Então, por exemplo, a Cecília. Eu já sabia que a Cecília tinha esse lado educadora, mas tem gente que não sabe. Né? Sim, a Lígia Bojunga, né? Tem texto da Lígia Bojunga que traz a história. A Lígia é uma pessoa muito discreta, a gente não escuta ela falando em lugar nenhum. Né? Você nunca vê a Lígia dando entrevista. Mas é uma potência muito grande enquanto... E a força dela aqui, das mulheres na literatura da Lígia, né? Que foi o que a professora Alice trouxe para a gente, né? Assim, ela fez um recorte, assim, travessias pelas Lígias, né? Quer dizer, assim, esse aspecto do feminino mesmo, né? Não que, assim, até eu coloco na apresentação do nosso livro, né? Não é absolutamente para excluir os homens, né? Porque o que nós queremos é igualdade, não é um melhor que o outro. Mas é importante isso, né? Essa invisibilidade feminina que muitas vezes é presente, a Lígia traz, assim, de uma forma sensacional no livro dela, nos livros dela, né? Nos diversos. E além da Lígia, né, traz a Jane Austen, né? Que é uma... Sim! Amo. Minha coleção da Jane Austen aqui, ó. Esses livros coloridos. Ama Jane Austen. Eu sou apaixonado com a Jane Austen, assim...
é uma percussora, né? Eu costumo dizer que, assim, hoje, se esses jovens leem o romance que eles chamam de Água com Açúcar, eles têm que agradecer muito a Jane Austen, a Emily A Brontë, genial. a Charlotte É, Brontë, né? Eles Charlotte têm Brontë, as irmãs Brontë. que conhecer o que Jane Austen escreve, porque você pega hoje Sim. Nicholas Sparks, você pega hoje John Green, que são romances que eles chamam de Água com Açúcar. Se não fosse Jane Austen, essas pessoas não escreveriam. Qual Né? mulher, assim, que não tenha lido Jane Austen, que nunca sonhou em ter um Mr. Darcy? Inclusive tem um filme, né? Tem, maravilhoso. Eles Tem uma saíram, série mais antiga também, mas é maravilhoso. E maravilhoso. olha que bacana, assim, a Aline, que escreveu sobre Jane Austen, olha que a trajetória bacana que é. Ela foi nossa aluna de letras, aí ela passou para o mestrado, fez o mestrado e fez o TCC dela sobre Jane Austen, foi para o mestrado e fez o mestrado em Jane Austen. Hoje faz parte lá da uma comunidade de Jane Austen aqui no Brasil. E agora até foi para o doutorado, já acho que ela passou alguma coisa assim, que pretende continuar os estudos. E a professora Miriam, que também tem um capítulo, daí é sobre a Harper Lee, né? Que também, assim, a Harper Lee, aquela... né? Quem nunca também sonhou aí em ser um Áticos, né? Enfim, aí foi orientanda dela. E isso, a professora Miriam, que escreve sobre a Harper, foi orientanda do TCC e do mestrado da Aline, né? Então, na verdade, assim, se a gente for pensando, cada mulher, assim, não tinha um objetivo de ter ligações, mas se a gente vai procurando, tem, como você observou antes ali. A Beatriz do Nascimento, que foi escrita pela Josiele. Josiele é outra que a gente tem uma paixão por ela, querida, foi minha aluna de jornalismo. Hoje é professora da Faculdade de Jornalismo, é doutoranda já, e ela escolhe a Beatriz Nascimento. Falei Beatriz Evaristo, eu acho, né? Beatriz Nascimento, que é desconhecida praticamente, né? No meio, e tem tanta coisa linda para dizer. E que legal, no dia da apresentação da Beatriz, a Josiele, ela convidou a filha da Beatriz, né? Porque a Beatriz foi assassinada muito jovem, né? Tinha nem 50 anos, né? Conseguiu conversar com a filha da Beatriz, a Betânia, que é bailarina em Nova York, que direto de Nova York participou da conversa conosco. Foi muito lindo também. E aí, voltando, né, por que eu falei isso? Porque a Beatriz Nascimento e a Conceição, por isso que eu misturei a Beatriz Evaristo aí, porque, como você disse, foram muito amigas depois que se conheceram. Então, assim, parece que uma mulher vai assim, essa tem ligação com isso, com aquilo, né? É maravilhoso, assim, né? E a Conceição tem um poema que ela fez para Beatriz, e quando a Virginia Woolf tem um texto que ela fala da Jane Austen. Né? Sim, isso, olha aí, né? Tá vendo as ligações aí, né? Isso é bacana, né? Ficou muito assim, bacana. Pode falar. Eu falo demais. A Leida está dizendo aqui, né? Meu livro preferido. Realmente, eu já li 7 vezes. Por quê? Esse livro, para mim, ele é peculiar. Ele é muito peculiar. Harper Lee, na verdade, Não Matem a Cotovia, né? Que seria o título. Isso, Não Matem a... Um Só é para Todos. Porque é muito peculiar a escrita dela. É o único romance publicado por ela. Tem uma força enorme. E assim, é um livro obrigatório, de leitura obrigatória, né? Nos Estados Unidos, para as crianças. E não é à toa. Né? Uma história que é contada na perspectiva do olhar de uma criança. É maravilhoso, né? E, assim, eu não vou delongar sobre ela aqui, não, porque tem um ensaio também sobre a Virginia Woolf aqui no livro, que é maravilhoso. Tem, maravilhoso. A professora Mariese, ela nos encantou, assim, a noite que ela falou conosco, assim, sobre a Virginia Woolf. Eu gosto porque ela é professora de inglês, daí eles têm uma pronúncia diferente, nem vou ficar aqui me atentando também, porque não sai igual ela. Adoro a forma como eles dizem, né? Virginia Woolf, uma coisa assim mais sonora. Mas é maravilhoso também, né? Porque a Virginia é outra, né? Assim, que mulherão, né? Dá aquela coisa toda.
que ela é, né? E a Mariese trouxe lindamente também uma fala sobre ela, né? Que se materializou nesse ensaio afetivo também. Lindo, lindo. Nem de ter aqui também a querida Adélia Prado, que é aqui de pertinho de Divinópolis, né? Uma mulher também muito Meninas, Mineira Lai. né? Uma mulher muito discreta e com uma força, uma potência na escrita também, né? Maravilhosa, maravilhosa. Sim. E quem falou sobre ela foi a Jaqueline Conte, né? A Jaqueline, ela não é aqui da nossa cidade, porque tem algumas, assim, a maior parte são professoras da nossa universidade, né? Ou colegas aqui de Pato Branco, como a Dayana, que é jornalista, a Josiele, que é jornalista aqui na cidade, mas aí temos também a Alice, a Jaqueline, que são de Curitiba, e também a Nájila, que é do Rio, né? Mas a Jaqueline, ela é escritora de livros infantis, belíssimos, inclusive. Procure lá também nos sites aí da Jaque. Depois coloque aí o site onde tem a venda os teus livros. A Jaque é uma maravilha. E agora está nos deixando por um tempo. Ela passou num doutorado lá em... Eu vou errar de novo, né, Jaque? Mas é Coimbra, eu acho, né? Porque às vezes eu falo Lisboa. É em Portugal. Tá indo para lá agora em dezembro, mas aceitou ainda participar e falar da Adélia, porque ela, assim, ela encantou a gente, ela lia poemas pra gente naquela noite, assim, no, né? A gente percebe o amor que a Jaqueline tinha pela obra, né? Pelos versos da Adélia, inclusive por aquele da Casa Laranjada, né? Que um dia meu pai, né, chegou em casa e pintou toda a casa que é alaranjado brilhante, né? Alguma coisa assim. E daí a gente tinha a sensação que todo dia tem uma casa constantemente amanhecendo, né? Não esqueci isso, Jaqueline, viu? Lembrei dos versos da Adélia que você citou. E a Adélia é uma coisa assim, ela é poderosa, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem essa coisa da religiosidade, ela tem uma eroticidade na poesia também, né? Uma coisa assim, religiosidade, eroticidade, algo assim que arrepia. Arrepia. Ô, Rosângela, eu queria que você falasse um pouquinho de como que surgiu o título do livro, como que surgiu a ideia do livro, né? E falasse um pouquinho, falasse aí o nome de todas as pessoas que estão presentes no livro. Sim, também. isso, né? Então, as meninas brincam, mas é verdade mesmo, né? Eu tenho, às vezes, algumas noites de insônia. Não sou uma pessoa insone, mas tenho algumas noites de insônia. E no início da pandemia, né, muito mais do que agora, acho que grande parte da população aí estava insone. E foi numa dessas noites que daí, assim, não estava lá assistindo série na Netflix, não estava lendo, e comecei a pensar, puxa vida, né? Olha, surgiu de repente, né? E surgiu o nome do Elas por Elas, a presença das mulheres nas letras e na educação. E aí convidei inicialmente minhas colegas, né, do curso de letras, algumas não podiam, né, porque também cheio de compromissos, que era para falar, né, eram nas terças e nas quintas os nossos encontros, foram de junho a julho. Durante 2 horas, 1 hora mais ou menos elas falavam e a outra era para perguntas. E inicialmente era só para os alunos mesmo que eu havia pensado, mas eu pensei, não, vamos abrir para a comunidade, né? E aí abrimos para a comunidade, tínhamos em torno de 100 pessoas por noite, mais ou menos assim, assistindo. E esse foi o primeiro convite. Algumas outras foi por afinidade, como eu comentei da Nájila, eu já tinha escrito até, tem esse livro aqui, o Ocumana, que foi organizado pela Nájila, também pela revista África Africanidades, que tem alguns textos meus, assim, que a Nájila acabei escrevendo também para a revista lá da Nájila sobre a Chimamanda Adichie, sobre Odete Semedo. E aí foi um convite assim. A Jaqueline foi por também admirar assim, né, a escrita dela, da literatura infantil. Tinha conhecido ela num evento de literatura infantil, olha as afetividades, né? E a professora Alice, que é de Curitiba também, assim, ela é da literatura infantil, eu também dou aula de literatura infantil, então tinha essa né, questão. E as colegas aqui de Pato Branco e aquelas que tinham sido minhas alunas, como eu comentei, a Josiele tinha sido minha aluna, a Dayana tinha sido minha aluna também de jornalismo, a Marina Bertani também foi minha aluna de letras, não, do ensino médio, a Marina ainda hoje já é lá mestre, já está dando aula, mas foi minha aluna de ensino médio. Então essas afetividades, né, que foram surgindo.
E aí o projeto foi junho e julho, e aí a gente pensou, por que deixar só nisso? Vamos escrever? Só que a gente não tinha também um tempo assim para escrever um artigo científico, não tinha fôlego para isso. Vamos fazer um ensaio afetivo, como eu disse, que surgiu da ideia, como eu disse, salvo engano, da professora Clara, que disse, a minha fala é uma fala afetiva da Cecília, não é uma fala acadêmica. E aí, a partir disso, eu comecei a usar essa palavra, e o título foi meio demorado para chegar, assim, né? A gente foi experienciando vários ali. O Elas por Elas, que era o nome do projeto, era um nome bacana, mas o Elas por Elas tem muita coisa, né? A gente lembrou da novela Elas por Elas. Tem várias coisas do Elas por aí, né? Então a gente precisava de um nome mais forte. E como eu sou, assim, apaixonada por Mia Couto, amo, casaria com ele se fosse possível. Aí eu pensei, vamos fazer um neologismo aí, né? E chegamos nesse neologismo que é de conversa e ensaios, né? E aí um ensaio que a gente está ensaiando, porque não é um ensaio acadêmico, né? É um ensaio afetivo. Então é um conversaiando, né? Aí foi, demorou um pouquinho assim para cair no ouvido, né? Tem aquela coisa, né? Assim, mas ficou o nome, né? E aí para mim eu fiquei muito feliz, né? Que ficou o Conversaiando, porque como eu, né, pensei no Mia Couto, quando pensei nisso, Mia Couto ia gostar desse título. Manda para ele, Ângela. Manda para ele, já. Ó o meu crush aí. E aí surgiu isso, e as meninas todas que participaram, e daí agora eu quero falar um pouquinho rapidinho delas assim. Então a Dayana, que já conversou, né? A gente não precisa nem falar mais tanto dela, né? Mas uma maravilha ela, né? E que aceitou, inclusive, o convite de junto eu, ela e a Letícia de organizarmos esse livro. Foi ela que entrou em contato com a Páginas Editora. Assim, a gente deve muito, assim como ela falou que, né, a ideia da Roma, mas assim, a gente deve muito a chegar ao livro no final aí, a Dayana, por todos esses contatos, ela que se prontificou, assim, e que fez os contatos com a Leida e depois com vocês todos aí. Então, a Dayana também tem aí uma parcela grandíssima aí. O Lucas, não quero esquecer também de citar, né, o Lucas Piasecki, que ilustrou. É o único homem presente nesse livro, mas ele é um homem que é casado com uma dessas mulheres, com a Dayana, então ele pode estar aí. E que, assim, lindamente, assim, nos doou a capa, né? O restante a gente comprou realmente, né? Mas a capa é linda, olha a Maria Valéria, né? E então a Dayana, que falou sobre a Maria Valéria Rezende, a Marina Bertani Gazzola, que trouxe para a gente a Bonnie Brancer, né? Ou a Brenda Fraser aí, que era outro nome. Você veja, eu já tinha até uma época, eu orientei um aluno de TCC sobre a geração Beat, Jack Crow e todo aquele povo lá. E eu não tinha ouvido falar da Bonnie Brancer, não tinha ouvido falar dela. Você vê, né? Eu orientei um trabalho sobre Sim. homens lá da geração Beat, então a importância também da Marina de trazer para a gente a Bonnie, né? Que é uma das poucas vozes femininas da geração Beat aí, né? Que é tão importante assim, né? Pela revolução, né? Aquela questão toda. Aí a Thaisa Pinetti Passoni, que nos traz aí a Celane, né? Uma da fundadora do primeiro programa de pós-graduação na área de linguística aplicada na América Latina, né? Falou sobre ela aí, foi maravilhoso, trouxe depoimentos de orientandos e ex-orientandos dela, foi lindo. A Jaqueline, né, já falei dela também, que fala sobre a Adélia Prado. A Clara, a Franciele Clara, mas que nós, os íntimos, a chamamos de Clara, então vocês também podem chamar de Clara. Que trouxe a Cecília Meirelles, que eu amo, assim, né, falando dessa Cecília educadora, como você observou, uma das pioneiras, né, da educação nova no Brasil, junto com a Anísio Teixeira. Exatamente. Fernando de Azevedo, né, e que às vezes é tão esquecido, porque esses nomes vêm logo, né? Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo. Uhum. Cecília esteve lá também, né? Não foi só poeta, né?
Aí a Ana Paula e a Suziele, que também estão aí, acho que nos vendo na live, né, falando sobre a Leda Bisol, né? E a Leda participou com a gente também, gente, 95 anos, Paulo, e ela esteve presente na live Que também. maravilha. Assim como a da Letícia, né, a Sclear, né, que tem 91, a Leda também participou da nossa live, 95 anos. Que energia lá conosco, conversando também, assim, né? A professora Mariese, que daí falou sobre a Virgínia. Né, Virgínia é uma coisa assim que é fenomenal, né? O Miss Dalloway, né? Que é aquele livro, né? Tem um filme que a atriz, não sei se ela ganhou o Oscar ou concorreu, né? A Kidman, Nicole Kidman, que interpretou a Virginia, Acho Miss que ela, Dalloway, não é os outros. ela não chegou a ganhar, não. Acho que não, né? Só concorreu. Aí a Josiele, que trouxe pra gente a Maria Beatriz Nascimento, que, como eu disse, assim, de nome eu tinha ouvido falar, não, eu já conheço, mas, assim, não vi realmente conhecer, né? Eu quero, assim, uma pena, e que daí contei que a Betânia, a filha dela, esteve conosco também, morreu Sim. bem jovem, 52 anos, a Beatriz, né, foi assassinada pelo, enfim, deixamos as histórias tristes. A professora Égide, que daí convidou uma aluna dela, a Vanessa, para falar com a gente sobre a Oneida Alvarenga, que eu disse que eu desconhecia, né? A Também não. Oneida é uma potência, né? Amiga do Mário de Andrade, cartas lindíssimas que trocavam. A professora Miriam com a Harper Lee, que já falamos aí, né? Como eu disse, assim, né? O herói, né? O Atticus Finch lá, né? É um sonho, né? E a Miriam traz aí no nome, no texto dela, ela fala o nome da cotovia mesmo, né? Não matem essa cotovia, né? Porque para nós ficou o sol é para todos, né? Mas Exato. o nome mesmo é esse que você comentou. Aí a Letícia e a Lovânia, que falaram sobre a Leonora Scliar Cabral, que também esteve conosco, assim, uma mulher elegantíssima, não estou falando do conhecimento dela, nem precisa, né? Esteve conosco. Ela lembrava datas, assim, por exemplo, olha, foi em 1990, dela dizia assim, não, Letícia, foi em 1989, tô brincando, não é bem isso, mas assim, uma memória que a gente... Uau! O currículo dela tinha recém-sido Lattes, tinha recém-sido atualizado. Às vezes a gente na academia vai atualizar lá no final do ano o currículo Lattes da gente. Não, currículo, e ela tinha um currículo atualizado, 91 anos. Que é isso, gente? A Aline Benato, que trouxe a Jane Austen, então, que eu já falei dela, né? Que foi desde nossa aluna lá no curso de letras, já está no mestrado, já fez mestrado, já está indo para o doutorado. A professora Alice, que falou sobre a Lígia é uma paixão, assim, da professora Alice. A Alice tem, eu não lembro se foi a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado dela, que é em torno da Lígia Bojunga, né? E a Lígia tem tudo isso que você comentou, né? Ela tem uma aura do mistério, uma coisa porque ela não dá entrevistas mais. Esses dias nós fizemos uma palestra, esteve conosco a Ninfa Parreiras, que pertence lá à Casa Lígia Bojunga, né? Que é amiga da Lígia, que tem contato com a Lígia, falou sobre a Lígia pra gente, muito bacana. E aí a Nájila, por fim, né, que falou que essa maravilha que é a Conceição Evaristo, né? Eu conheci, entre aspas, a Conceição, primeiro pelo Ponciá Vicêncio, que você falou antes, que eu já está aqui o meu Ponciá Vicêncio, né? Maravilhoso, maravilhoso. O autógrafo da Conceição Evaristo, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela também de literatura afro-brasileira. E tirei fotinho com ela, porque eu sou assim, né? Tenho foto com Mia Couto também, deixa eu mostrar também, ó. Tenho foto com Mia Couto. Eu me declarando para ele. Mas, enfim, aí, falando de mulher e ficar declamando amor aí pelo Mia, né? Mas ele tem nome de mulher, então tudo bem, né? Então pode. Aí pode, né? E aí que fecha, assim, daquela coisa, um jargão, mas assim, né? Com chave de ouro, esses ensaios afetivos, né? Porque a Conceição é fenomenal. Eu sou apaixonada pela escrita da Conceição.
E pela Nájila também agora, né? A Nájila que esteve conosco. E essas foram todas, acho que não esqueci ninguém, né, meninas que estão acompanhando aí, né? Você falou Esqueci alguém. aqui. Você falou de todas. Porque é importante, né? E a maior parte delas estão conosco hoje aqui. E a gente está muito empolgada para ver esse livro fisicamente, assim, porque a gente já viu, né, da gráfica. Só que os Correios aí, né? Não nem é culpa do Correio só, né? Mas é o tempo que estamos vivendo, né? Mas a gente está, assim, ansiosa para pôr as mãos nessa dádiva. Agradecer muito você, Paulo, né, por essa oportunidade de conversarmos aqui. A Leida, que antes estava por aqui, não tenho certeza se ainda está, né? Tá. Depois, assim, dessas conversas, eu descobri que eu tenho até um poema num livrinho junto com a Leida, que é um que foi lançado agora recentemente pelo Mulherio das Letras, que é Da Poesia ao Poder, Mulher e Literatura. Folheando, eu falei, Leida Reis. Eu falei, nossa, é a Leida, olha aí, da Páginas Editoras. E aí, tá vendo como as ligações vão acontecendo, né? Exatamente. Então, é muito bacana isso. E eu falo demais, né? Não fala não, Rosângela. Tá ótimo. Não tem disso, não. Olha, não sou mineira, mas gosto de uma prosa. Eu não gosto, então aí juntou dois, então aí ficou ruim, viu? Perfeito, perfeito. Você foi citando, né, você tem um gosto literário muito parecido com o meu, né? Mia Couto, Cecília Meirelles, né? Você tem um gosto muito parecido. A gente tem assim, eu sou apaixonado com Mia Couto também. Tem um pequeno texto, né, que está até na contracapa do livro, Veneno de Deus, Remédio do Diabo, em que há um diálogo em que, né, a mulher diz, né, você tem medo? Medo de quê? E ele diz, eu tenho medo de não regressar de ti. De não regressar de ti. Isso é maravilhoso. Como eu disse da Adélia, aquilo que arrepia, né? Exatamente. Rosângela, quero agradecer imensamente por essa prosa, agradecer a sua simpatia, eu que agradeço, a sua disposição, né? A riqueza dessa conversa. Eu quero, assim, indicar a todas as pessoas que estão nos assistindo, para quem está em Belo Horizonte, pode pedir pelo WhatsApp da Livraria Páginas, que é o 31... Você falou errado, é Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. O 31 971 74 8773, ou pode também ir diretamente na livraria, e eu que vou atender o WhatsApp, e eu que vou atender na livraria, que fica na Rua Padre Eustáquio, 2475, loja 6. E quem estiver em outros estados, em outras cidades, é só entrar no site da Páginas Editora, ou também pode pedir pelo WhatsApp, que eu faço todo o processo também lá pela livraria e envio pelos correios, tá? Pode ser pelo site, pode ser pela livraria, pelo WhatsApp, que é o 31 971 74 8773. Eu que vou atender vocês, tá, gente? Na livraria e no WhatsApp. Ô, Rosângela, muito obrigado. Assim, foi sensacional conversar com você, né, com a Letícia, com a Nájila, com a Dayana. Queria sugerir às pessoas que comprem os livros da Maria Valéria Rezende, entrem no site da revista África e Africanidades.net, que escute o podcast da Dayana Pasquim, que é sensacional. Maravilhoso. Que bom, né? A Dayana está perguntando no meu Instagram aqui. Ô, Dayana, meu Instagram é Ler e Criar Asas. E eu tenho um podcast que é o Diálogos Quixotescos. Em homenagem àquele que, para mim, é o livro que eu mais amo, que é o Dom Quixote, né, de Miguel de Maravilhoso, né? Quero agradecer imensamente, agradecer aqui a Páginas Editora, agradecer a cada uma de vocês que ficou até agora 1 hora e 33 minutos de live, né? Uma live deliciosa, com um livro maravilhoso que, assim, instiga o leitor que não conhece ainda as mulheres que estão sendo homenageadas a conhecer, né, que é o mais bonito, e tem esses laços afetivos que também faz com que se entrelacem na escrita de uma, de outra, né? Então, assim, vamos ler, gente, vamos ler, vamos comprar, vamos adquirir. Na verdade, não é comprar, não. Eu costumo dizer, Rosângela, que se você for lá na livraria, eu não vou te vender livros, eu vou te oferecer sonhos. Né? Ai, que lindo! Ui, arrepiou! Alguém colocou,
mas eu te ofereço sonhos, porque o livro Que nada mais é lindo. do que sonhar acordado, como dizia, né, o nosso querido Antônio Cândido, né? É a Sim. sonhar acordado. Então, eu sugiro que todos sonhem acordados com Conversaiando, né? Com Mulheres das Letras, que está disponível no site da editora, na livraria Páginas. E é isso. Muito obrigado a todos e todas aqui. Obrigado, Rosângela. Um abraço Obrigada para a você, querido. final de noite. Excelente semana. Lembrei, te desligou já? Não, pode Eu só falar. lembrei eu só lembrei do seu conterrâneo Drummond, né, que se falou de leitura, e daí eu lembrei assim, quando ele aquele versinho que ele diz, né, que lutar com palavras é a luta mais vã, no entanto lutamos, mal rompe amanhã, que continuemos lutando com palavras sempre, vocês aí, a gente aqui, e que venham outras parcerias. Obrigada.